Vamos fazer uma oração e passar aí a palavra, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veementemente advertência, logo o despediu. E lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para servir de testemunha ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Senhor Deus, nós queremos agradecer ao Senhor, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Mais uma semana, Senhor, está transcorrendo no meio dessa quarentena, ó Deus, e o Senhor tem sustentado, Deus. Não sabemos, ó Deus, ó Pai, como, ó Deus, cada uma dessas pessoas que estão nos ouvindo, ó Deus, estão, ó Pai, conseguindo, ó Deus, tocar as suas vidas, mas eu tenho certeza que o Senhor é um Deus de provisão, ó Deus. Seja aquilo que qualquer um desses que estão nos ouvindo, Senhor, ó Pai, estejam necessitando, ó Deus, entra agora com a tua provisão, Pai. Deus, em nome de Jesus, abençoe cada lar, onde, ó Pai, esta oração e a palavra que vamos ministrar, ó Pai, vai entrar. Ó Deus, e enche de paz, enche de alegria, Senhor, ó Pai, esta casa, Senhor. Deus, que todo mal, nós, em nome de Jesus Cristo, Senhor, repreendemos, ó Deus, que todo mal saia, Senhor. Ó Deus, todo espírito de abatimento, depressão, ó Deus, Pai, incredulidade, ó Deus, desespero, que todas as trevas, Senhor, dê lugar à tua luz. Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, quebra, Senhor, ó Pai, a vara do perverso, o cetro do dominador. Ó Deus, em nome de Jesus, concede liberdade aos teus. Ó Deus, quebra as cadeias, Senhor, que sejam livres, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Abençoa o relacionamento do marido com a esposa, ó Deus, ó Pai, deles com seus filhos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, que seja um ambiente de harmonia, de entendimento, de paz, em nome de Jesus, e que tudo aquilo que o inimigo está intentando caia por terra, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, Senhor. Sustenta, Senhor. Se há aqueles que perderam empregos ou estão preocupados com seus negócios, entra com a tua provisão. Permite, ó Deus, que esses negócios se reergam, que estes empregos sejam restaurados. Ó Pai, ó Deus, em nome de Jesus, ou empregos melhores, ó Deus, venham, ó Deus, ó Pai, ó Deus, ser colocados, ó Deus, nas mãos dos teus servos, Senhor. Deus, nós abençoamos, Senhor, nossas famílias, nossas casas, ó Deus. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, prepara-nos agora para ouvir tua palavra, que, ó Deus, o nosso eu, ó Deus, diminua, que o Senhor tome, ó Deus, ó Pai, agora o centro, Senhor, do nosso pensamento, ó Pai, do nosso coração. Levamos, ó Deus, o nosso pensamento em obediência ao Senhor. E pedimos que o Senhor, ó Deus, ministre-nos, ó Deus. Fale ao nosso coração. É um estudo bíblico, mas, ó Deus, que haja ministração. Ministração que cura, ministração que conforta, ministração que dá esperança, ministração, ó Deus, que, ó Pai, ó Deus, coloca fé no coração, que coloca fervor, fogo, ó Deus, ó Pai, dentro do altar do nosso coração, Pai. Nós oramos, Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, queridos? Glória a Deus, né? Hoje vocês vão poder notar, né, aqueles que vêm nos acompanhando nas últimas quarta-feiras, né? Quando nós começamos a transmitir aqui os estudos que nós vimos fazendo na igreja, e como a gente estava falando sobre o sermão
da Montanha, e o Sermão da Montanha está praticamente todo ele, exceto alguns trechinhos, estão nos outros evangelhos, né? Então, quase todo ele estava em Mateus. E aí hoje você vai poder perceber o que a gente está estudando, que é os evangelhos sinóticos, que é pegar os textos, né, as passagens bíblicas, né, e compará-los uns com os outros, né, o que você vai encontrar em Mateus, vai encontrar lá em Marcos, Lucas, e pegando todos os textos juntos, tratando de uma mesma passagem bíblica, de um mesmo acontecimento, você vai ver como que as passagens juntas vão trazer enriquecimento para aquele acontecimento. O que um não fala, o outro evangelista vai falar. E aí vai trazer uma profundidade, né, bem grande para o texto que a gente vai estudar. Né? Então, eu escolhi o texto de Marcos 1, 40 e 45 para ler, né, porque é o texto que tem um pouco mais de detalhes. Mas o mesmo texto que nós lemos aqui, ele também está lá em Mateus, capítulo 8, do versículo 1 ao 4, e também está em Lucas, capítulo 5, do versículo 12 ao versículo 16. Tá bom? Então, se você puder, né, vai lá, se você tiver marcador de Bíblia na sua Bíblia, marca o texto, fica com um dedo no texto de Marcos, né? E marca o texto lá de Mateus capítulo 8 e marca o texto também de lá de Lucas capítulo 5, versículos 12 a 16. Porque a gente, de vez em quando, vai estar dando uma olhadinha nos outros textos. Tá bom? Então, essa mensagem que eu quero trazer hoje para vocês tem muito a ver com esse tempo que nós estamos vivendo agora. Que esse tempo de epidemia, de coronavírus, né? Essa passagem que nós vamos estudar hoje, né, vai se aplicar muito bem aos tempos que nós estamos vivendo hoje. Por quê? Porque na época bíblica, a lepra, né, era uma doença incurável, contagiosa e repulsiva. Tá? Isso é, repulsiva no sentido, a palavra repulsiva às vezes é traduzida como repugnante, uma coisa que produz nojo, né? Por isso as pessoas se afastam de alguém que, por causa de uma doença, né, está com uma aparência ruim, alguma coisa que traz repugnância, né? O Covid, né, às vezes ele pode não trazer nada na aparência que causa essa repulsa, mas ele por si só, né, tem afastado as pessoas, né? Um exemplo é, por exemplo, quando você está lá no supermercado, né? Principalmente se você não tomou cuidado de sair com a sua máscara, né? Alguém espirra perto de você, você quer logo sair correndo, né? Então, qual é a medida que tem sido recomendada para que essa doença que nós estamos passando agora não passe de uma pessoa para outra, né? É o isolamento, né? Que nós tenhamos afastados uns dos outros. E vocês vão ver durante esse nosso estudo que a lepra, ela produzia isso, né? Ela fazia com que a pessoa ficasse isolada das demais pessoas. Era até uma recomendação que era feita. E olha que a lepra, né, ficou muito tempo, não foi algo que veio por um tempo, passou não. Desde a época de Moisés até a época de Jesus e durou por muito tempo depois, era uma doença que não tinha cura, né? E o isolamento que às vezes se fazia, né, era justamente manter a pessoa longe do convívio com as demais pessoas, tá? Por exemplo, vamos falar sobre essa lepra, né? Diz aí que veio o leproso e que as pessoas estavam todas... que o leproso estava todo tomado de lepra, né? Então, segundo a lei, o que a lei recomendava, né? No Levíticos, capítulo 13 e 14. Existia ali toda uma recomendação que era feita, né, para aqueles que tinham lepra, né? No capítulo 13 e 14 de Levíticos, lá passava toda a instrução
necessária para quem tinha suspeita de estar com lepra, tá? Então, lá ensinava como identificar, né? Normalmente as pessoas apareciam com manchas na pele, né? Manchas brancas ou avermelhadas, mas de acordo com a mudança que havia na pele, se aquela mancha ela ficava em alto relevo, ou se nascia pelo sobre ela, tudo isso era um indício de que aquilo que que apareceu na pele da pessoa era lepra, né? Se havia essas mudanças de cor ou aparecimentos de pelo. Se você quiser ler lá com mais cuidado depois você lê Levítico capítulo 13 e 14. Né? E aí prescrevia também, se a pessoa por acaso era curada, se bem que não se acreditava que tinha cura para lepra, mas, por exemplo, se era qualquer tipo de infecção de pele ou problema na pele que não era necessariamente uma lepra, e aquela doença passava, a pessoa era mesmo assim, depois de um tempo, ela tinha que levar um tipo de sacrifício, né? Algum tipo de sacrifício que era ali prescrito na lei, para depois que ela era curada, tá? Então, eles levavam esse sacrifício até o sacerdote, apresentavam para eles, né? Por isso que o texto aí fala, né, que era para levar, né, apresentar ao sacerdote e oferecer pela purificação o que Moisés determinou, quer dizer, o que estava na lei. A lei aqui era os capítulos 13 e 14 de Levíticos, né? Não toda a lei, era parte da lei, né? Então temos Levíticos, Números, Deuteronômio, tudo isso era lei, né? Mas os capítulos que tratavam especificamente da lepra eram esses dois que eu especifiquei para vocês aqui, né? E falava tudo isso que tinha que ser feito para que depois que a pessoa ou tinha sido curada ou tinha visto que não era realmente lepra, né? Realmente pudesse fazer a sua oferta a Deus como ritual de purificação. Depois que ele fazia o ritual de purificação, ele era considerado curado ou purificado, tá bom? Por exemplo, aqui nós temos o primeiro registro que se tem, onde se fala de algum tipo de quarentena. Porque quando a pessoa tinha lepra, né, diz lá o texto que o sacerdote via a pessoa e falava para ela se isolar por 7 dias. Depois de 7 dias, ele via aquela pessoa que estava com lepra de novo. Se ela não apresentou nenhuma mudança, ele declarava aquilo lá como algum tipo de problema, mas que não era lepra, né? Que a pessoa estava purificada e podia ir para casa. Mas se apresentasse algum tipo de mudança, ele mandava a pessoa ficar sob quarentena mais 7 dias. Depois de 7 dias, ele veria aquela pessoa de novo. Se aquela determinada mancha melhorou, né, sumiu, desapareceu, enfim, não teve nenhuma alteração drástica, aí sim ele podia sair daquela quarentena, né? Então tá vendo como que a lepra, como que Deus é sábio e já aplicava conceitos de proteção, de saúde para o povo, né, o povo dele, que era esse mesmo princípio que é aplicado até hoje, que é o isolamento social. Então existia esse tipo de isolamento social também naquela época. Agora, uma coisa muito triste para quem era se tornado leproso, porque o texto lá de Levítico fala que a pessoa, uma vez leprosa e tendo sido declarada leprosa, ela seria leprosa por tantos dias o quanto a lepra permanecesse nele. Só que tinha uma coisa muito ruim, porque a lepra, normalmente, quando era confirmado que era lepra mesmo, né, os judeus, né, criam que lepra não tinha cura. Uma vez leprosa, a pessoa ia morrer da lepra mesmo, né? Ia morrer até antes por causa da sua lepra. É uma doença que ia consumindo a pele, depois ia consumindo a carne, chegando até mesmo, às vezes, até mesmo os ossos. E aquilo lá, e às vezes, a pessoa perdia até membros. Imagina, parte do corpo daquela pessoa cair por causa de uma lepra. E era considerada uma doença tão séria, né, porque quando alguém tinha lepra,
De acordo com a lei, o que ela teria que fazer? Né? Abra aí, Levíticos capítulo 13, 44 e 46. Enquanto você abre aí, eu vou beber uma aguinha aqui. Diz o texto. Vou começar no 43, tá? Havendo, pois, o sacerdote examinado se a inchação da praga na sua calva ou antecalva está branca, que tira vermelho, como parece lepra na pele, é leproso. Aquele homem está imundo. O sacerdote o declarará imundo e a sua praga está na cabeça. As vestes daquele leproso em quem está a praga serão rasgadas e seu cabelo será desgrenhado. Cobrirá o bigode e chamará imundo, imundo. Será imundo durante os dias em que a praga estiver nele. É imundo. Habitará só, tá vendo a questão do isolamento aí? Né? A sua habitação será fora do arraial. Quem assistiu o filme do Ben-Hur sabe bem do que eu estou falando aqui. Né? Tanto a velha versão como a nova versão. Né? Porque tanto a mãe quanto a irmã do personagem principal, né? Eles tiveram que morar longe da cidade, né? Justamente por causa da lepra que ele tinha. Né? E também está sendo retratado também, pelo que eu sei, na novela Jesus. Está sendo retratado também as pessoas que têm lepra. Né? Então, é uma maneira boa de você se informar, saber como que as pessoas procediam quando tinham lepra. Agora imagina a pessoa sendo obrigada né? A aparência da pessoa com lepra já não ajudava muito. A pessoa tendo que rasgar a roupa. Né? Não vou mexer meu cabelo aqui, senão vou ficar... Né? Mas a pessoa mexia o cabelo dela para ficar com o cabelo todo arrepiado. Né? E ainda tinha que gritar. Para as pessoas saberem que ele era leproso. Imundo, eu sou imundo. Imagina que tristeza. Né? A pessoa... Por mais que ela tentasse esconder a sua lepra, às vezes a lepra não era num lugar muito visível, por exemplo, vai que a lepra era, né, no seu corpo e ele podia botar roupa para se esconder, mas a ordem, para que as pessoas não fossem contagiadas, né, a ordem era ele se falar, eu sou leproso, imundo, imundo, ele tinha que gritar. Então, era uma doença que causava isolamento, preconceito. Né? As pessoas sofriam preconceito por causa da lepra. Né? Então, às vezes, alguém que estava com uma mancha na pele, às vezes nem era lepra, às vezes as pessoas ficavam longe dele, ou chamavam de leproso, porque né, a lepra era caracterizada pelas manchas na pele. Né? Então, queridos, nós vemos aí, era incurável do ponto de vista humano, a menos que Deus curasse. Nós temos exemplos de cura de lepra na Bíblia? Temos Miriam, né? Temos Naamã, mas todas essas dois exemplos que eu dei, por exemplo, né, eram exemplos onde Deus curou. Né? Então, eram curas mais realizadas por Deus. Né? Miriam apareceu leprosa depois que ela, de uma certa forma, desafiou a autoridade do seu irmão, Moisés, e aí ela apareceu com lepra. Ela teve que ficar 7 dias fora do arraial e depois Deus curou ela. Né? Mas foi uma maneira de Deus disciplinar, né, essa insubordinação, essa rebeldia por parte de Miriam para com seu irmão, né, que era mais do que irmão, era o líder do povo de Israel. Deus não podia deixar com que ela o afrontasse assim. Né? Então ela era contagiosa, incurável, né, e era repugnante, era repulsiva. Né? Ela afastava a pessoa do convívio com os demais. E na Bíblia, né, muitos, com a pesquisa que eu fiz aqui, era a doença que nós podemos compará-la ao pecado. Né? O pecado é assim. Né? Quando alguém... Né, ele, muitas das vezes, ele atrai outras pessoas a cometer o pecado também. Né? Então, muitas vezes ele é contagioso. Né, se dando bem, entre aspas, né, na prática do pecado, muitas vezes faz com que as outras pessoas se sintam atraídas também a o mesmo tipo de prática. É por isso que a Bíblia nos manda não assentar nas rodas dos escarnecedores, né?
e ter cuidado com as más conversações que corrompem os bons costumes, para a gente não nos misturarmos com quem vive na prática do pecado, tá? Por quê? Porque o pecado, ele é contagioso, né? Ele é incurável, pelo menos do ponto de vista humano. Tem como alguém dar conta dos seus próprios pecados? Não, né? É por isso que só Deus proveu a solução para a questão do pecado humano, né? Só Jesus tem poder de curar a lepra e de perdoar também os pecados, né? Pelo menos, gente, claro, a lepra hoje em dia ela tem tratamento, né? Mas na época, no tempo bíblico, ela era incurável. Então estamos tratando de uma janela de tempo, né? Do tempo bíblico, onde ela era incurável, tá? Então, nós vemos na palavra de Deus, né? O que é a cura que deste leproso nos ensina? Que só Deus poderia purificar a lepra, pelo menos naquela época, né? E que Jesus Cristo, ele só poderia ser Deus por quê? Porque os judeus naquela época criam que só Deus poderia curar lepra. E Jesus estava ali curando um homem leproso, tá? E uma vez que também só Deus pode perdoar pecados, Jesus, ao fazê-lo, confirma a sua divindade, né? Então, é uma relação. Jesus podia curar a lepra, que nós temos aí como uma figura do pecado, né? E Jesus, que pode curar a lepra, que representa o pecado, nós vemos a palavra de Deus confirmando também que Jesus é aquele, né? Se você vai lá em Lucas, e é interessante que ele está bem, o texto que eu quero compartilhar com vocês, está bem aí na sequência do texto que nós estamos estudando nessa noite. Lucas, capítulo 5, versículos 21. Aqui, Jesus cura um paralítico, né? E aí, Jesus, antes de curar o paralítico, aquele paralítico que foi descido através de uma maca para dentro da casa, né? E aí Jesus primeiro, antes de curá-lo, fala para ele, olha, toma teu leito e anda. E aí os escribas, os fariseus, virando um para o outro, né, cochichando, falando assim, quem é esse homem para perdoar pecados? Se só Deus pode perdoar pecados, né? Então, olha só o versículo 21 do capítulo 5. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo, quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Aí no versículo 24, mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa, né? Então Jesus queria confirmar que ele tinha poder para perdoar pecados, né? E como que ele fez isso? Porque falar para alguém que seu pecado está perdoado é muito fácil. Mas se ele curasse o homem, né, ele ia confirmar pelo poder de Deus, ele ia confirmar que Deus estava com ele. E que sua palavra, ao ter dito ao homem que seus pecados estão perdoados, realmente vieram de Deus, né? Então Jesus tem poder para perdoar pecados. Nesse tempo de coronavírus, onde a gente está procurando uma vacina, né? Dizem aí que tem 6 vacinas em andamento, né? E, queridos, para o pecado só tem uma vacina, sangue de Jesus Cristo. A palavra de Deus diz, né, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça, né? O mesmo, ainda na sequência do texto, né, ele diz, né, que essas coisas nos digo para que não os pequei, mas se pecarmos, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, tá? Então, é uma das coisas interessantes aí, a questão de a lepra ser considerada incurável naquela época do povo de Israel e Jesus ter o poder de curar a lepra, mostra também a sua divindade, mostra que ele também tem poder para perdoar pecados, né? Agora, como obter a cura de Deus? Cura em todo sentido. Cura física, né? Cura emocional, cura espiritual,
né? Também cura para o pecado, né? Queridos, nós vamos ver aí no texto que nós estamos lendo que uma das coisas que esse homem que se achegou a Jesus fez, né, foi buscar a Deus. No texto aí diz um leproso, aproximando-se dele, um leproso, rogando-lhe de joelhos. Então diz o texto, aproximando-se dele. A Bíblia diz, achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Quando nos achegamos na presença de Deus, Deus vem ao nosso encontro. Quando Deus vem ao nosso encontro, né, será que coisas acontecem? Nós estudamos domingo falando sobre a necessidade de encontro com Deus e o que acontece quando nós nos encontramos com Deus, né? Recebemos palavra, revelação, promessas, que nossa vida é de alguma forma transformada, né? E se necessitamos de cura, nossa vida também é transformada? Né? O que diz lá 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 13 e 14? O 14 é bem conhecido, né? Mas eu quero enfatizar aí, principalmente pela questão do tempo que nós estamos vivendo, o versículo 13 também, né? Teve alguém até que compartilhou no nosso grupo esse texto aí, né? De 2 Crônicas, segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 13 e 14. 2 Crônicas 7, 13 e 14. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados, sararei a sua terra. Né? Então diz aí que se Deus, por algum motivo, cerrasse os céus, ou mandasse pragas, né, gafanhotos, ou mesmo doenças, né, diz o texto aí, se eu enviar peste, né? Peste era qualquer doença que não sabia exatamente o que era. Por exemplo, um coronavírus, por exemplo, nos tempos bíblicos seria chamado de peste ou praga. Né? Então, se Deus, por algum motivo, permitisse, e muitas vezes Deus permitia, por questão de trazer o povo de volta para Ele, porque pior do que coronavírus, pior do que lepra é pecado. Porque coronavírus, ele pode te mandar para a cova, pode mandar crente também, tá? Então tome cuidado aí com lavar a mão, com colocar máscara, tá? Porque tem crente morrendo também, tá? Mas o coronavírus, a lepra ou qualquer outra doença, câncer, o máximo que ele pode te fazer é mandar para a cova, né? Agora, te mandar para o inferno, só o pecado, tá? Então, você tem uma coisa que você tem que tomar cuidado nessa vida, é pecado. Para esse, você tem que achar a solução. E eu te digo que a cura já existe, que o antídoto já existe, que é o quê? Primeiro, arrependimento. Depois, confissão. Né? A Bíblia, o Evangelho, quando começou a ser pregado, qual foi a mensagem de João? Arrependei-vos. Quando Jesus começou a pregar, arrependei-vos. Quando Pedro pregou e as pessoas perguntaram para ele, então, o que a gente vai fazer? Pedro falou, arrependei-vos. Então, querido, a solução do pecado é arrependimento. Depois do arrependimento, o quê? Confissão. Então tem que haver arrependimento e pecado. Mas para haver a confissão, tem que haver arrependimento. Tem que haver consciência de que a vida que eu estou levando não agrada a Deus. Os meus pensamentos, meus sentimentos. Mas como é que eu sei que eu não estou agradando a Deus? Olha, se tudo que você faz, você não para pensar assim, será que isso que eu estou fazendo está agradando a Deus? Talvez seja um bom sinal de que você está levando uma vida fora da vontade de Deus. O Senhor Jesus tem que ser Senhor da nossa vida. Então, os nossos pensamentos, nossos sentimentos, as coisas que a gente faz, o lugar que a gente vai, tudo isso tem que ser feito de acordo com aquele pensamento. Isso que eu estou fazendo agrada a Deus? Né? Se não, é provável que Jesus não tenha controle sobre sua vida. Tá? E aí precisa de quê? Precisa de reconhecimento de pecado. Tá? Pelo menos o leproso esse problema não tinha. Né? O problema era muito visível para todo mundo. Tá? Tem muita gente que vive escondendo o seu pecado. Porque se o seu pecado fica claro, né?
seja lá a pornografia, ou a vida de adultério que a pessoa leva, ou a vida dupla que ele leva, né? Enquanto ele está escondendo a sua lepra, vamos dizer assim, né, ninguém vai, todo mundo ele vai passar-se por uma pessoa boa, né? Mas quando o pecado dele aparece, e é de uma forma deflagrado, né, as pessoas vão dizer assim, nossa, que cara ruim, estava traindo a esposa, olha que cara mais pervertido, estava vendo coisas, né? Quer dizer, né, o pecado, quando ele aparece, o que você precisa fazer? Assumi-lo. Depois de assumi-lo, arrepender-se dele. Depois de arrepender, confessar. Aí vem o quê? Vem a cura. Tá? Porque a maior cura que você precisa é a cura espiritual. Porque Deus diz, né, falando aqui das pragas, das coisas ruins que vieram. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, converter de seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, vou perdoar o pecado e depois sarar a terra. Tem gente que quer a terra sarada sem conversão, sem haver mudança de vida. Né? Só vai haver, primeiro, se você buscar a Deus. Diz aí o texto que ele se aproximou, mas disso, se você ver os outros textos, além de Marcos, você vai ver lá em Mateus, né, que diz que tanto Mateus quanto Marcos fala aproximou. Mas você quer ver como que fica mais pesado a fala? Você vai lá em Lucas e ele fala assim, veio à sua presença. Ele foi até a presença de Jesus. Né? Então, querido, você tem que ir até a presença de Deus. Tá? E como? Você vai adorando. Você não chega lá de qualquer jeito. Né? Chamando lá o cara lá de cima, sem reverência. Né? Nada disso. Você vai adorando. Diz o texto de Mateus que ele adorou. Né? Você vai lá em Mateus, diz aí que ele adorou. Tá? O versículo 2 do capítulo 8. Ele adorou. Como que ele adorou? Marcos ele vai falar que ele se colocou de joelhos. Né? De joelhos diante do Senhor. E Lucas diz que ele se prostrou com o rosto em terra. Quer dizer, se você pensava que ele foi adorando, né? Não, ele não foi só com a mãozinha levantada ou abaixando a cabeça. Diz que ele caiu de joelhos. Agora você vai lá em Lucas, não diz que ele só caiu de joelhos, diz que ele foi com a cabeça no chão. Né? Se você quer ter uma noção do que é isso, assiste, procura na internet ver o que os muçulmanos fazem. Quando eles se prostram, parte da oração deles, eles vão bater a cabeça lá no chão. Né? Então, é isso que Jeremias fala, quando fala assim, vou colocar minha cabeça no pó. Literalmente, é colocar a cabeça no pó mesmo. É prostrar, é muito mais do que simplesmente ajoelhar. Nós vimos, por exemplo, um cristão ortodoxo orando, né, que interessante. Ele também tem um ritual um pouquinho semelhante, mas ele ainda vai mais longe. Eles se ajoelham, depois eles se deitam no chão, né, com as mãos assim, prostrada e com a cabeça baixa. Né? São formas diferentes, são maneiras, expressões de louvor. Não adianta você fazer mímica, que Deus conhece o nosso coração. Né? Então, antes de você se prostrar ou se ajoelhar, nessa atitude tem que começar lá dentro. Né? Uma atitude o quê? De verdadeira adoração, de quebrantamento interior. Não adianta você quebrar a sua cerviz, né? Abaixar a sua cabeça, ou quebrar os seus joelhos, né? No sentido figurado, né? Se você não se quebrar por dentro. Por quê? Porque a Bíblia fala que um coração contrito, um espírito quebrantado, tu não desprezarás, ó Deus. Sacrifícios agradáveis a Deus é o coração contrito, o espírito quebrantado. A Bíblia diz lá em Isaías que Deus habita num alto e sublime trono, mas Ele habita também com o coração contrito e com aquele que tem o espírito abatido e quebrantado. Então, se você vai chegar diante do Senhor, né, se humilhe na presença dEle. Né? Se prostre, se humilhe perante realmente de coração. Tá? Aí você vai falar assim, que se eu fizer isso, Deus vai me amar mais. Não, Deus não vai te amar mais, Deus te ama já. Ele já te amava antes mesmo de você se converter. Né? O amor de Deus é um amor condicional. Agora, se você quer agradar a Deus, aí é outra história. Né? É como, por exemplo, a criança às vezes faz isso, né? Até adolescente às vezes faz também. Né? Chega, senta no colo, passa a mão no rostinho do pai, faz um agravo cafuné nele,
né? E agrada, e fala, papai, eu te amo. E depois passa um tempinho, papai, você pode me dar isso? Ou pode me dar aquilo? Né? A gente finge que é bobo, né? Aí depois dá aquilo que a criança está pedindo. Por quê? Porque a criança quis agradar. Às vezes a criança vai lá fora, faz alguma coisa, limpa, para de Deus, né? Perdoe-se se é muito audacioso, né? É você exemplificar Deus dessa forma, né? Mas nós temos aí muitas canções que falam sobre esse tipo de intimidade com Deus, né? Mas tem gente querendo ter intimidade com Deus sem ter temor. Cuidado, né? Em ter intimidade, em falar sobre intimidade com Deus sem ter temor. A intimidade com Deus vem primeiro com temor, reverência. As pessoas da Bíblia falam, né? Quando você vê Moisés falando com Deus, né? Senhor, perdoa a minha ousadia, eu falar de novo com o Senhor. Primeira coisa que eles tinham, eles eram chamados amigos de Deus, mas eles tinham intimidade com Deus que vinha antes do quê? Do temor, tá bom? Então é importante você saber disso, tá? Deus te ama, mas se você quiser agradar, aí é uma outra conversa. Você agrada a Deus como? Você agrada a Deus através da sua adoração. Deus se agrada, diz a palavra de Deus que Ele habita no meio dos louvores, Ele habita no meio da adoração, que Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Isso traz alegria para o coração de Deus, tá? E aí, queridos, quando a gente diz a palavra de Deus, né, que Deus olha para alguém em desespero, para o choro de uma mãe, né, para a situação, quando Jesus viu Marta, viu Maria, né, e ele diz que ele se condoeu por dentro, né? Por quê? Porque Jesus, mesmo sabendo o milagre que ele ia fazer, ele sabe a dor que aquelas pessoas estavam sentindo, era uma dor real, né? E diz que mesmo assim ele chorou. Então, Jesus conhece a nossa dor. É por isso que Hebreus, capítulo 2, 17, diz que ele é misericordioso, ele se tornou como um de nós para entender as nossas mazelas, os nossos sofrimentos, se fez como um de nós para entender como nós somos. E diz que ele se tornou o nosso sumo sacerdote, que é o quê? O nosso representante diante de Deus. É o principal sacerdote, o sacerdote de todos os sacerdotes. E na classe dele só existe ele, porque ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Não uma ordem humana, uma ordem de Araão, mas um sacerdote levítico, mas um sacerdócio celestial, né, que não tinha começo nem fim de dias. Então esse era o sacerdócio de Jesus. E diz que nós temos um sumo sacerdote que é poderoso, mas que também sabe se compadecer. Por isso nós podemos nos achegar com ousadia junto ao trono da graça e da misericórdia, a fim de receber socorro em ocasião oportuna. Esse texto que eu citei para vocês está lá em Hebreus capítulo 4, versículo 15 e 16. Você pode chegar ao trono da graça e da misericórdia, porque você vai achar alguém lá que te conhece, que sabe qual é a sua situação, que diante de Deus está falando: Pai, eu sei o que é o sofrimento dele, eu sei a dor da traição, eu sei o que é a dor de ser negado, eu sei o que é a dor de ser desprezado, eu sei tudo isso porque eu passei isso e eu estou representando este meu servo diante de ti. Então Deus vai poder atender a sua situação muitas vezes de miséria, situação de muitas vezes confusão, de desorientação, de não saber o que fazer, porque isso é humano, isso acontece com todos nós, aconteceram com muitos personagens bíblicos em tempos de crise, quando eles não sabiam o que fazer, né? E aí você vê também um outro item, a oração, porque diz aí que no texto de Marcos vai falar que ele pediu de joelhos, né? Vai falar que ele suplicou, tá? Mateus só fala dizendo, mas se você vai lá, por exemplo, no texto de Marcos, no versículo 2, você vai lá no texto de Marcos, né? Vai falar que ele suplicou, né? Pediu de joelhos. O texto de Lucas fala que ele pediu de joelhos, né? Então, como deve ser a nossa oração? Olha como que ele pediu, né? Ele pediu: se quiseres. Se quiseres, né? Que humildade. Jesus podia muito bem falar para ele: não quero, né?
mas ele teve essa humildade de pedir, se quiseres. Não foi assim que Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso? Ele não falou assim, faça-se tua vontade. Aliás, quando Jesus estava orando lá no Getsemane, ele orou exatamente dessa forma. Senhor, se for possível, passe de mim esse cálice. Contudo, não seja feito o que eu quero. Faça-se, porém, a tua vontade seja feita, assim na terra como no céu. Nós não ordenamos, nós não decretamos. Servo não decreta. Já viu algum empregado decretar? Né? Ô patrão, pega o lixo aí que você jogou no chão. Fora de questão. Né? E fora que na Bíblia não era bem assim empregado, era escravo mesmo. Né? Escravo não falava dessa forma com o seu senhor sob a pena de receber chicotadas. Né? Então, a gente não decreta, a gente não ordena, ninguém ordena nada para Deus. Né? A gente pede com humildade. Agora, queridos, é isso o que esse homem fez. Ele pediu com humildade. Tá? Agora, o que não faltava para ele também era fé. Né? Porque ele tinha certeza que Jesus poderia fazer. Quando ele fala, se quiseres, ele tinha certeza, olha, ele só não vai fazer se ele não quiser, porque poder ele tem. Então eu tive um pastor no passado que ele falava assim, né? Fé não é saber que se Deus pode. Poder, Deus pode todas as coisas. Hoje mesmo eu compartilhei no grupo, né, que Deus tem todo o poder. Né? A questão não é essa, a questão é saber se Deus quer. Eu lembro quando a minha sobrinha foi internada, né? E ela ficou em coma praticamente uma semana. Depois de uma semana tentaram, tiraram toda a sedação, mas ela não acordou. O diagnóstico que foi dado para ela foi de coma vigil. Né? E meu irmão estava preocupado porque ele achou que a minha irmã não estava entendendo. Ele falou assim, olha, a situação é bem crítica. Meu irmão, a situação é bem crítica. Né? Eu não sei se a Esther entendeu o que acontece, mas quando entra num caso desse, né, a tendência é ficar no estado vegetativo. Hoje eu posso falar, mesmo que ela venha ver a mensagem, né, mas por quê? Porque foi um milagre, né, o que aconteceu ali. Porque o diagnóstico dos médicos foi coma vigil. Né? E aí eu falei para ele assim, o Wellington, o que eu estou fazendo para ela é falar, olha, mandei até filmes fala sobre curas, eu mandei o filme Superação, mandei o link para ela, mandei um outro filme que fala sobre milagres também, estimulando a fé dela. E isso é uma coisa perigosa, porque você estimular as pessoas a ter fé, né, não tem jeito, né? Ou a pessoa vai receber cura ou vai ter uma grande decepção. Você precisa ser muito ousado para fazer isso, né? Uma grande decepção, vai querer saber mais de Deus, se a cura não vem, se aquilo não vem. Né? Aí eu falei para ele, olha, o que a gente tem que fazer é isso mesmo, a gente tem que incentivar ela que Deus pode curar. Porque quando o homem fala que não tem mais jeito, né, eu tinha um amigo que sempre falava, quando o homem, não sei se ele estava repetindo a frase de algum lugar que ele leu, mas ele falava assim, quando o homem cessa, Deus começa. Por quê? Porque quando o homem não tem mais nada para fazer e só Deus pode fazer, né? Então é onde Deus vai operar. Né? Quando entra no campo do impossível, aí Deus opera. Tá? E aí, queridos, eu coloquei as igrejas com as quais eu tenho contato, Camará, Pedra Branca, Além Paraíba, né? Pedi também lá para a igreja do meu sogro, o pessoal orar. Né? E todo mundo começando a orar. Gente, passou um tempo, né? Aquela menina acordou, hoje está recuperando, né? Já faz alguns movimentos com todos os membros do corpo. Né? Então, quer dizer, Deus fez um milagre. Né? Deus pode fazer milagres até na área física também. Né? Então, o que nós precisamos fazer? Precisamos de oração. Eu falei para ele, olha, de uma coisa eu sei, né? Deus só vai fazer baseado em algumas coisas, que é fé e oração. Se a gente deixar de ter essas duas coisas, a probabilidade de você receber um milagre é quase zero. Né? Então, se um milagre vai acontecer,
Então, vamos orar. Vamos jejuar, vamos buscar, porque se ele tiver de acontecer, ele vai acontecer dentro desse ambiente de oração, de busca, de jejum, né? de quebrantamento, que foi o texto que a gente leu lá em 2 Crônicas, né? Que se buscar, orar, se converter dos seus maus caminhos, aí Deus vem, perdoa os pecados e sara a terra, tá? Agora eu quero tratar de uma coisinha, eu estou chegando no final, de uma coisa interessante que a gente vê no texto aí, que é sobre o toque de Jesus. Os 3 evangelhos que nós... Os 3, eu coloquei um monte de número aqui, né? Mas é 3 só, tá? É os 3 evangelhos de Jesus, os 3 evangelhos que tratam ali, Mateus, Marcos e Lucas, eles falam que Jesus tocou aquele homem. Isso provavelmente foi alguma coisa muito importante, porque os 3 enfatizaram isso, que Jesus tocou. Não era um ato aconselhado, né? Porque quando a pessoa vinha declarando que era imundo, é para ninguém nem encostar naquela pessoa. Cerimonialmente, seria algo muito imprudente a se fazer. Tocar aquele homem, né? E Jesus tocou. Agora, por que Jesus tocou? Jesus, quando o homem é curado, ele manda lá observar a lei de Moisés. Jesus sabia que ele estava curado, mas mandou ele lá. Ir lá fazer a oferta necessária, né? E até por testemunho. E por que Jesus não obedeceu estritamente à lei, né? Eu vou te falar uma coisa. A pessoa, quando era leprosa, né? E quando ela era curada, ele tinha que levar um sacrifício. Então ele tocava aquele sacrifício, né? Aliás, quando alguém tinha pecado e fazia um sacrifício de perdão de pecados, colocava a mão na cabeça do animal. E depois aquele animal era sacrificado, né? Então, Jesus era a oferta que purifica o pecado. Então, a oferta não pode se contaminar pelo pecado. Pelo contrário, a oferta, o sacrifício é que purifica o pecado. Jesus era o próprio sacrifício que purifica o pecado. Ali o pecado é representado pela lepra. Quando Jesus toca aquele homem, né? Em vez daquele pecado, em vez aquela doença, aquele mal contagioso contaminar Jesus, Jesus é que purifica aquele homem leproso, né? Então Jesus, com seu toque, ele purifica tudo que ele toca. Jesus, quem tocou primeiro então? Peraí, claro que foi Jesus. Mas primeiro aquele homem tocou Jesus com a sua adoração, né? com os seus quebrantar-se diante de Jesus. E aí ele foi tocado por Cristo, né? Jesus Cristo é o único que consegue tocar o impuro sem se tornar impuro. Levar sobre si os pecados sem ser contaminados por ele. O seu toque de Jesus purifica e cura, né? Lembra da mulher que tocou as vestes de Jesus? Não precisa tocar nem no próprio corpo, basta tocar as vestes que você é curado. O toque de Jesus tem algo muito importante a nos dizer também. Enquanto as pessoas saíam correndo daquele homem, porque ele era leproso, e visivelmente leproso, né? Porque todas as pessoas notaram que ele era leproso, e ninguém queria tocar aquele homem, né? Mas Jesus, o que ele faz? Jesus poderia ter curado aquele homem de outras formas, né? Lembra do servo do centurião? Quando o centurião chega a Jesus dizendo assim: Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Basta o Senhor mandar uma palavra e meu servo será curado. Jesus enviou a palavra e aquele homem foi curado. Jesus não precisa ir até a pessoa para que ele seja curado. Aliás, Deus não precisa. Deus, Jesus, enfim. Né? Foi da mesma forma que Naamã foi curado também. O profeta mandou ele ir até o rio e se banhar 7 vezes. E ele achou que, vamos tocar na minha cabeça aqui, fazer algumas mandingas. Não precisou de nada disso. Mas Jesus fez questão de tocar naquele homem. Porque uma pessoa que talvez, provavelmente, estava muito tempo sem receber um abraço, sem receber um toque, sem receber um carinho, naquele momento estava recebendo um toque de amor. De alguém que disse: eu não importo se a sua doença é contagiosa. Eu não importo se você é imundo, né? Recebe aqui o meu toque. Né? Então, depois de muito tempo, sem receber um toque, o primeiro toque que aquele homem recebe é o toque de Jesus.
um toque que traz cura. Mas não trouxe só cura para o seu físico, trouxe cura também para a sua alma. Amém, queridos? Jesus é interessante que depois que ele cura aquele homem, ele fala assim, olha, por favor, né, não sai por aí espalhando isso não, né? Porque isso de fato trouxe problema. Qual que era a intenção de Jesus? Tem gente que fala assim, não, Jesus queria falar isso, mas na verdade queria falar o contrário, né? Ele falou assim, não fala para ninguém não, porque quando você fala para não falar, aí que as pessoas falam, né? Ó, guarda segredo, aí acabou, né? Então, falou para guardar segredo, já era, né? Mas não foi isso não, tá, gente? Jesus não precisava de usar esses subterfúgios, não. É porque o próprio texto de Marcos fala qual foi o problema causado. Jesus, diz aí o texto, que não pôde entrar publicamente em qualquer cidade, permanecia de fora em lugares desertos, lugares ermos. Por quê? Porque senão as pessoas não deixavam Jesus fazer nada, né? Ele não queria simplesmente que as pessoas viessem a ele simplesmente para receber cura física. Porque muitas vezes Jesus é que ia até as pessoas. Jesus é que buscava as pessoas. E algumas delas de forma até específica, né? Quando Jesus, por exemplo, se encontrou com aquela mulher samaritana bem naquele horário que ela ia estar lá, né? Então Jesus é quem vai atrás do pecador, né? E muitas pessoas que não entendendo isso, não entendendo que a missão de Jesus principal foi salvar o que estava perdido, salvar a humanidade dos seus pecados, vinham a Jesus simplesmente para receber curas ou ver sinais ou coisas que simplesmente não iam transformar a sua alma de forma eterna, né? Então isso trouxe problemas. E diz o texto que Jesus então buscava lugares solitários. Para quê? O texto de Lucas fala até uma coisa que Lucas enfatiza muito no evangelho dele. Você vai ver várias vezes aparecendo. Jesus retirou para o monte para orar. Jesus foi para o deserto para orar. Jesus buscou um lugar solitário para orar. Jesus tinha uma vida de oração. Você quer ver uma vida de cura, de bênçãos, de vida de restauração, né? Comece a orar. Você vai ver Deus restaurando, Deus curando, Deus fazendo, né? Porque Deus é um Deus que responde às orações. Jesus mandou aquele homem então ir até o sacerdote, fazer a sua oferta para que fosse de testemunho. Quando você receber uma bênção, faça isso, né? Divulgue, né? Fale para as pessoas da bênção que você recebeu, né? Isso vai fazer com que as pessoas procurem a Jesus. Amém? Que Deus te abençoe com toda a sorte de bênçãos espirituais no dia de hoje. Nós vamos